todos, estamos aqui outra vez na Porta 24. Vamos continuar a explorar o tema da ansiedade e hoje temos uma convidada, que é a Maria Farinha. Olá, eu sou a Maria Farinha, sou psicóloga clínica formada pelo ISPA. A minha área de especialização é a violência no namoro e faço clínica privada aqui neste espaço maravilhoso que é a Academia do Ser e também no Hospital Monsanto. Maria, na tua opinião, porquê que achas que se fala tanto em ansiedade hoje em dia? Bom, Maria, eu acho que hoje em dia se fala muito em ansiedade porque, sendo a ansiedade uma resposta a uma possível ameaça, as pessoas vivem não ameaçadas, mas com muitos medos, muitos receios. Tanto a nível pessoal, como familiar, como profissional. Há receios de perder o emprego, há receios de não ter dinheiro, há receios de não ter apoio para a família, há receios de não conseguir concretizar determinados objetivos, não estar à altura de determinadas situações. Tudo isto leva as pessoas a estarem muitas vezes descontentes com elas próprias e sem saber como reagir nessas situações. Daí a ansiedade. Daí a necessidade de se recolherem sobre si próprias para pensarem como atuar, como agir, como reagir, e isto leva-as a criar estes processos internos de ansiedade que elas muitas vezes não sabem que estão a vivenciar, mas que acabam por internamente acontecer e assim ocorrer. As pessoas, por outro lado, vivem muito mais no futuro do que no presente. Hoje projeta-se muito a vida para além do que se está a viver diariamente. E essa projeção no futuro, essa inquietação com o que vai acontecer, com o que se tem de fazer, com o que se tem de realizar, leva as pessoas a não se conseguirem focar naquilo que têm de fazer no atual, no imediato, no agora, que é o único tempo que nós temos, e a projetarem-se constantemente numa época distante. E isso causa ainda maior ansiedade. Por outro lado, nós vivemos muito mais preocupados hoje em dia com a doença mental, com as preocupações que temos, por exemplo, com a depressão, que é a doença do século, e a ansiedade é muitas vezes uma causa secundária da própria depressão. Tudo isto junto leva à resposta à tua pergunta, ou seja, vive-se muito a ansiedade ou pensa-se muito na ansiedade porque há este conjunto de circunstâncias, há estas questões dos nossos dias e há esta preocupação com quem nós somos, com aquilo que fazemos, com aquilo que queremos fazer, que nos leva a estar muitas vezes mais preocupados com o que vem do que com o que está a acontecer. Maria, e na tua opinião, como é que achas que as pessoas podem obter recursos para lidar com esta questão da ansiedade? Há dois tipos de recursos que nós podemos usar, mas antes disso deixa-me dizer uma coisa, Maria. Alguns quadros teóricos que nos explicam a ansiedade dizem-nos que existe, por um lado, a ansiedade de estado e a ansiedade de traço, sendo que a ansiedade de estado diz respeito a um processo reativo relativamente a algo que está a acontecer. Imagina reagires perante uma avaliação ou reagires perante uma entrevista de emprego, e a ansiedade de traço faz parte da própria personalidade da pessoa, por isso acompanha a pessoa ao longo do seu crescimento e do seu desenvolvimento e muitas vezes acompanha porque a pessoa já vem de um quadro familiar ou de referências com pessoas que são importantes na sua vida que também têm quadros de ansiedade, e a ansiedade por vezes acaba por se apreender por cópia ou por modelagem social. Nestes casos é mais difícil a pessoa ter recursos que contrariem isto, mas quando tal não acontece, os nossos recursos internos, nomeadamente a racionalização, a intelectualização, podem levar-nos a conseguir parar perante estas situações que são as tais possíveis ameaças e gerir o medo ou toda a situação ansiogénica que essa situação possa causar. Depois temos todos os nossos recursos externos, e como recursos externos nós temos aquilo que podemos fazer aprendendo com os outros ou aquilo que podemos fazer não aprendendo com os outros, mas, por exemplo, em aulas de meditação, qualquer prática desportiva, qualquer prática de uma atividade que seja prazerosa, como aprender teatro, aprender uma arte, aprender a pintar.
tudo aquilo que sejam atividades que nos ocupem cognitivamente e que nos façam concentrar-nos noutras áreas da nossa vida que não especificamente aquelas áreas que nos estão a causar preocupação. Eu ensino sempre nas minhas consultas uma técnica que passa pela utilização dos 5 sentidos, ou seja, quando estamos em situações que não conseguimos de todo controlar, deveremos estar num ambiente onde tenhamos algo que possamos ver, algo que possamos tocar, algo que possamos cheirar e ainda algo que possamos sentir pelo paladar. Isto ajuda muito as pessoas a centrarem-se e a quase enraizarem-se. E já tive situações, por exemplo, de até telefonicamente dar estas instruções às pessoas, porque quando se está num estado ansiogénico não se consegue controlar isso e isso não acontece só em situação de consulta. E por vezes por telefone ou por mensagem consigo falar com as pessoas, dar estas indicações e levar as pessoas a conseguirem relaxar, ficarem mais centradas, mais concentradas e mais descontraídas relativamente àquilo que as está a preocupar. Quando as pessoas percebem que só por si não conseguem a ajuda necessária, devem necessariamente recorrer a uma ajuda exterior, seja de um profissional, seja de um familiar, para terem algumas técnicas, terem outros recursos, terem outras informações que as ajudem a resolver estas suas situações que muitas vezes podem dar origem a crises graves. Maria, na tua opinião, como é que tu achas que as pessoas, depois de obterem estes recursos, conseguem vivenciar no dia-a-dia uma diminuição da ansiedade? Bom, Maria, esta é a pergunta cuja resposta é mais difícil, porque depois cabe a cada pessoa, com os recursos que vai conseguindo obter e gerir, fazer exatamente essa gestão. Eu acho que quando se passa, por exemplo, por um processo terapêutico, é sempre uma grande mais-valia e é um processo que ajuda a pessoa a conseguir mais facilmente ao longo do tempo usar esses recursos, até porque tem sempre uma ajuda externa, uma ajuda que a vai balizando semanal ou quinzenalmente e leva a pessoa a sentir-se mais acompanhada e a conseguir fazer esse processo. Todos nós temos o nosso timing, não é? E todos nós temos quase um relógio que funciona de forma diferente entre uns e outros. E numas pessoas isto consegue-se de forma mais fácil, noutras leva mais tempo. Agora, o essencial é, como eu dizia há pouco, pedir ajuda quando se percebe que não se está bem. E nem sempre a ajuda consegue ser pedida pelos próprios, portanto, é necessário também quem está à volta da pessoa, seja em contexto pessoal, seja em contexto familiar, seja em contexto profissional, se vir sinais que podem estar a dar origem a um processo ansiogénico, procurar ajuda para essa pessoa, porque nem sempre a pessoa tem essa capacidade, nem sempre a pessoa consegue sair da sua caixa e ir à procura desses recursos. Quando os outros estão atentos e conseguem fazê-lo, essa é uma grande ajuda. Com os recursos obtidos, à medida que se vão obtendo, vão-se vendo mudanças graduais, vai-se vendo melhoria no dia-a-dia, vai-se vendo a pessoa sentir-se mais relaxada, mais descontraída, a conseguir propor-se novos objetivos e ir atingindo ou trabalhando esses objetivos periodicamente. É um processo gradual, é um processo que leva tempo, mas é um processo com o qual a pessoa consegue aprender e consegue ir tirando mais valias para si própria. Maria, obrigada por ter estado aqui na Porta 24, por trazeres o teu conhecimento e a sabedoria, e gostava que deixasse uma mensagem lá para casa. Maria, obrigada eu por este convite. Foi um prazer estar aqui e partilhar esta informação. Gostava de deixar uma pequena mensagem para as pessoas, quer aquelas que percebem que têm processos ansiogénicos, quer aquelas que acham que não têm, que têm tudo controlado, mas que por vezes se deparam com estas situações. Vivam essencialmente o momento, vivam o presente. O passado já ocorreu, já nos trouxe a experiência necessária para aquilo que precisamos vivenciar no dia-a-dia. O futuro ainda está para vir, tem de ser trabalhado, obviamente, mas não tem de ser uma programação constante, nem uma preocupação constante. O momento, o presente, é aquilo que nós temos e é lá que nós devemos estar em permanência, usufruindo, gozando
e tirando partido destes momentos. Tudo se conjuga, tudo se consegue, confiando também, acreditando nas próprias capacidades e não querendo que tudo aconteça de um momento para o outro e muito rapidamente. Se quiserem saber mais informações sobre o meu trabalho, quer sobre a minha área de especialização, quer sobre outras áreas de trabalho, sugiro que consultem a minha página do Facebook, Maria Farinha, Psicóloga Clínica. Aqui na Academia do Ser também existe uma página dedicada ao meu trabalho, onde está presente o meu currículo e onde estão referidas as consultas que eu faço. Por isso convido-vos a visitarem esse espaço, a visitarem também a Academia e que se precisarem do meu contacto, qualquer pessoa aqui na Academia pode facultar. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar novos temas aqui na Porta 24. Façam like, comentem e obrigada!